Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu espero que todos os alunos estejam bem. Venho gravar mais uma videoaula, né? Hoje nós vamos falar sobre atos simbólicos. É a lição 9 da nossa apostila 4. Vamos falar sobre adoração. A adoração, ela é o culto ou homenagem que se presta a Deus. Jesus ensinou que a adoração a Deus ela deve ser feita em espírito e em verdade, frisando que o Pai procura pessoas que o adorem desta maneira. O encontro do povo de Deus para adorá-lo e servi-lo é chamado de culto, pois o objetivo é cultuar ao Senhor, oferecer a Ele todo louvor, honra e glória. Porém, quando o objetivo é outro, ou seja, evangelização, estudo, libertação, chama-se reunião. Nós vamos ver em João capítulo 4, 23, que diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Somente Deus tem o direito à adoração. Vamos ler em Mateus capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Somente a Deus nós vemos, então, que devem ser dado toda adoração, todo louvor. Jesus Cristo, ele não recusou ser adorado, visto ser ele Deus. Adoração em espírito, nada de exteriorismo, imagem de esculturas, pinturas, retratos, animais, pessoas ou coisas não devem nem podem ser adorados. A adoração tem como agente o Espírito Santo, em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Ele deve partir do coração. Em verdade, a adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade. A adoração pode ser individual ou coletiva. Louvor, reconhecimento e gratidão, fé, respeito e dedicação a Deus. Na igreja primitiva, o dia por excelência de adoração era o dia do Senhor, domingo. Em Atos capítulo 20, versículo 7, embora houvesse cultos diários. Atos capítulo 2, versículo 46. A adoração era feita nas moradias dos crentes e a simplicidade era notada dos cultos, que consistiam em sua maior parte de louvor. Efésios capítulo 5, versículo 19, em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Oração, leitura das Escrituras e exposição, pregação e explicação da palavra. Havia nesses cultos plena manifestação do Espírito Santo e evidenciada no falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14. Festa de amor, ágape, a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 28. E ações de graças. Em todas as atividades de adoração, a ênfase recaía sobre o Espírito Santo, bem como sobre o amor que trazia unidos os irmãos. A humildade. João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 20. Lavar os pés era um ato comum entre os judeus e um ato humilde, normalmente praticado por um escravo, que dava ao viajante certo alívio
depois de uma caminhada pelas terras pedregosas e poeirantes da Palestina. Jesus, ao praticar esse ato, estava dando uma lição espiritual. No caso, não somente era um símbolo de purificação, mas também uma lição no sentido de que os discípulos fossem humildes. Jesus praticou o serviço de um escravo, manifestando a humildade absoluta. A humilhação de Cristo foi uma condição para a redenção do ser humano. O escravo não é maior que seu mestre, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. O mestre os exortou a se humilharem também diante dos outros. A felicidade é reservada a quem seguir seu exemplo. Devemos também lavar os pés um dos outros, não com a água fervente da ira, da inveja, dos ciúmes, nem com a água gelada da indelicadeza, da irresponsabilidade, da insatisfação, mas com a água morna que alivia, conforta e acalenta. Quem sabe esse ato contribuiu para que não houvesse uma disputa, para escolher o substituto de Cristo. Somente através da humildade, os discípulos poderiam ficar esperando o Consolador sem contendas ou impaciência. O batismo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A palavra batismo deriva do verbo grego baptismo, que significa imergir, mergulhar. O batismo é o segundo passo da salvação. O primeiro é aceitar Jesus como Salvador. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Após a pessoa ter aceitado a Jesus, no livro de João capítulo 1, versículo 12, ela deve ser batizada o mais rápido possível. O verdadeiro simbolismo do batismo está em após o mergulho. Ficar sepultado nas águas, o velho homem ou a velha natureza, e ressurgir uma nova criatura purificada e regenerada. No batismo, o velho homem ou a velha natureza é sepultada e a nova criatura ressurge. Ocorre a purificação de nossos pecados. O batismo surge como um símbolo da circuncisão, ou seja, uma marca no coração de quem é batizado. O começo de um andar em novidade de vida. A pessoa não é batizada para crer, mas porque creu. O batismo também significa a união do crente com Cristo. Pelo arrependimento e pela fé nele, que nos concedeu o perdão dos pecados, através da sua morte por intermédio da morte de Jesus e pela operação do Espírito Santo. Passamos a pertencer ao Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 4. O batismo é também um testemunho público da conversão. Se a aceitação a Cristo é a inscrição na igreja, o batismo é a matrícula. O batismo é em si um ato simbólico e deve ser feito de acordo com a palavra de Deus. A igreja primitiva, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. E normalmente praticava tal ato em rios. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. O ato batismal pode ser feito em rios, lagos, praias, piscinas, tanques, desde que haja imersão e seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Nós não aceitamos o batismo infantil, realizado pela Igreja Católica, e porque algumas igrejas evangélicas, porque a criança ainda não tem a capacidade de arrependimento e de crer em Jesus Cristo, requisito essencial para o batismo. Observe-se que Jesus, ao nascer, não foi batizado, mas apresentado e consagrado no templo. Lucas capítulo 2, versículo 22. Cada indivíduo deve ser batizado apenas uma só vez, pois não existe a chamada de confirmação. Existe atualmente uma onda chamada rebatismo, ou seja, batizar a pessoa mais de uma vez, a qual algumas igrejas evangélicas têm aderido. Essa prática não condiz com a palavra de Deus, pois em Efésios capítulo 4, versículo 5, está escrito que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém? Então nós chegamos ao final desta lição. Diversas comparações. A lição 10. É impossível expressar em poucas palavras tudo o que o Filho de Deus é. Em seus ensinos, ele se apresenta, entre outras analogias, como nosso advogado. A palavra advogado é traduzida do vocábulo grego parakleto, ou seja, para ao lado de kletos, que é chamado. Originalmente, referia-se a alguém que era chamado para auxiliar outro no tribunal de justiça. A palavra quer dizer alguém que é chamado para estar ao lado de uma pessoa para defendê-la. Jesus fala do Espírito Santo como Paracleto. Almeida traduz essa palavra por Consolador. Já a tradução da Bíblia na linguagem de hoje traduz o termo Paracleto por Auxiliador. Em 1 de João, capítulo 2, do versículo 1 e 2, Jesus Cristo é chamado nosso advogado. Mediante tal afirmação, temos 3 indicações da maneira como ele age em seu favor. Em Lucas capítulo 18, versículo 7, Deus age com justiça. Ele é o justo. Em Levítico capítulo 6, versículo 24 ao versículo 30, essa palavra nos lembra o processo de fazer expiação mediante a oferta do sacrifício do Antigo Testamento, a propiciação. Perdoa nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Por enquanto, a função de Cristo é a de advogado, que será a de muitos, quando a sua posição for a de juiz. A água viva. A palavra água é encontrada no Novo Testamento na maioria das vezes como símbolo. Jesus usou e em seus ensinamentos aprendemos grandes verdades quando procuramos saber o seu significado em determinadas passagens das Escrituras. No Antigo Testamento, a palavra hebraica maim, que é igual a água, muitas vezes tem os seguintes significados: refrigério espiritual, em Salmos 23, versículo 2 e 3. Bênçãos de Deus, Zacarias, capítulo 14, versículo 8. O próprio Deus, Jeremias, capítulo 2, versículo 13. No Novo Testamento, a palavra grega, pudor, que é igual a água, também é usada com os seguintes significados: vida eterna, Apocalipse capítulo 7, 17. Espírito Santo, João capítulo 3, versículo 5. Jesus Cristo afirmou ser a fonte de água viva. Dele recebemos tudo aquilo que a água significa. O dom de Deus. A palavra domar em grego significa dom, presente ou dádiva. Encontramos no Nosso Testamento o uso dessa palavra nos seguintes aspectos:
Dádivas do homem aos homens. Mateus capítulo 7, versículo 11. Dádivas de Deus aos homens. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15. A palavra grega, dorea, algo gratuito, presente e dádiva, encontra-se no Novo Testamento. É indicada dádiva divina, por exemplo, salvação, Atos capítulo 8, versículo 20, Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 38, vida eterna, Romanos capítulo 6, versículo 23, dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Em João capítulo 4, versículo 10, Jesus se apresenta como sendo o dom de Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro dom de Deus. É este dom que adquirimos bênçãos espirituais, como as descritas abaixo. Salvação, João capítulo 12, versículo 47. Espírito Santo, João capítulo 15, versículo 26. Vida, João capítulo 6, versículo 47. Dons, Efésios capítulo 4, versículo 8. O bom pastor, João capítulo 10, versículo 14 e 15. Mercenário, que pastoreia as ovelhas com finalidade lucrativa, as abandona nas horas de perigo e o rebanho se torna vítima dos lobos. Jesus afirmou ser o bom pastor e seu relacionamento com as ovelhas o demonstra. Conheço as minhas ovelhas. Sou conhecida por elas. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As ovelhas do outro aprisco, em João capítulo 10, 16, refere-se aos gentios, e um só rebanho e um só pastor. É relativo ao milênio, onde a Igreja e Israel estarão com Cristo reinando sobre as nações. A porta. João capítulo 10, versículo 7. Era comum o pastor passar a noite deitado na estrada do curral das ovelhas, tornando-se literalmente a porta das ovelhas. Era uma boa maneira de vigiá-las e protegê-las. Jesus é a porta, tanto de entrada quanto de saída. Por ele entramos na presença do Pai. João capítulo 14, versículo 6. E por ele saímos para uma vida de liberdade e serviços. O pão. João capítulo 6, versículo 35. O pão é alimento universal. Mateus capítulo 6, versículo 11. Sendo o pão essencial à vida física, Jesus, o pão da vida, é indispensável à vida espiritual. Cristo nos alimenta e nos dá crescimento espiritual através dos processos pelos quais o trigo tem de passar para chegar a ser pão. Vemos grande analogia com Jesus. Para que haja o pão e o trigo, é plantado, é cuidado, cresce com o joio, é colhido, é debulhado, é moído, amassado, é levado ao forno e é retirado já pronto. Jesus teve de nascer. Jesus crescia em graça e sabedoria e estatura. Jesus foi criado entre os pecadores. Jesus foi preso. Jesus foi maltratado. Jesus o foi. Jesus desceu ao inferno e Jesus ressuscitou em corpo glorioso. Sendo o trigo alimento universal, está à disposição de todas as pessoas, assim Jesus também pode viver em qualquer criatura humana, independentemente da nacionalidade, raça ou línguas. Aleluia. Luz do mundo. Lucas capítulo 2, versículo 32. Cristo é a verdadeira luz que ilumina o mundo. Como Ele, nós também precisamos deixar resplandecer a luz que em nós habita. Mateus capítulo 5, versículo 14.
o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Encontramos nesse versículo a mais completa afirmação de Jesus acerca de sua autoridade. O caminho. Jesus não é somente o guia, o mestre, ou quem deu a lei como Moisés. Ele é mais do que uma pessoa que mostra ou aponta um caminho a ser seguido. Cristo é o caminho e não um simples atalho. Quando estamos nele, estamos no caminho. Romanos 8, versículo 1. A verdade. Os antigos filósofos gregos procuravam pela verdade. Jesus não pôde ser comparado a um filósofo ou um fundador de religião. Jesus era a própria verdade. Jesus pôde ressuscitar os mortos, seja qual for o tipo de morte física, emocional ou espiritual. Ele é a própria vida e a fonte de onde emanam todas as virtudes, todo o poder, todo o fôlego. Ele veio para que tivéssemos vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10. E é somente em Cristo que temos a verdadeira vida. João capítulo 11, 25. A videira. Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Os ramos florescem à medida que permanecem na videira, pois fora da videira não é possível produzir frutos. Deus corta os ramos imprestáveis e joga fora. E o verdadeiro crente são purificados pela experiência de união com a videira. Amém? E aqui nós vamos terminando mais uma lição da apostila 4, né? Chegamos ao final desta lição e eu quero parabenizar a todos os alunos, né? Que está acompanhando, que foi mais uma etapa que foi cumprida. Agora é só nós avançarmos, né? Porque Deus ele falou para nós que nós devemos formar discípulos como Cristo, né? E nos ensinou. E na próxima apostila é muito bom, porque você verá muitos milagres acontecendo, bem como grandes transformações em você. Comece a plantar a sementinha, né, no seu coração, que é a palavra de Deus, porque vocês vão dar muitos frutos através da palavra do Senhor, através do ensinamento, tudo que vocês estão aprendendo, estão guardando, né, no coração, vocês vão dar muito fruto. Amém? Que Deus abençoe a todos os alunos